Parece estranho, mas casos de profissionais que sofreram ou psicológica chegam cada vez mais à Justiça Trabalhista. Quem conta é a repórter Noêmia Colonna. Ela não tem medo de se identificar. É do sofrimento que a bancária Leila de Matos Bertasso cria coragem para contar como foi constrangida por 8 anos no banco em que ainda trabalha. Eu fui muito perseguida e muito massacrada. O chefe chegou na frente de todo mundo, morria de medo dele. Eu sou boa, mas eu tinha medo dele, o cargo dele, do que implicava tudo isso, de perder a comissão, toda essa história. Ele falou assim: quem foi o cachorro que fez isso? Eu gelei. Casos de tortura psicológica nas empresas chegam com frequência ao Tribunal Superior do Trabalho. E os de tortura física também. Recentemente, os ministros julgaram uma ação de uma trabalhadora no Rio de Janeiro que foi queimada com ferros de passar roupa porque, cansada de trabalhar horas em pé, se negou a atender às ordens do patrão de se levantar. Outro caso foi de um trabalhador no Amazonas que foi espancado pelo chefe por ter sido acusado de roubar uma televisão da empresa. Esse caso representa muito bem, simboliza muito bem como as relações de trabalho ainda, em circunstâncias singulares, podem sujeitar empregado ou empregador a uma situação de tal jaez. É realmente o caso lamentável. No Brasil, a lei da tortura define o crime como constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Para se caracterizar realmente um crime de tortura no trabalho, é um negócio mais profundo, precisa ter esses requisitos da grave ameaça ou violência. Em qualquer situação que a pessoa se vê acuada, se vê se sentindo discriminada ou mesmo sofrendo algum constrangimento, o ideal é que procure a delegacia, faça o registro policial e ali a autoridade policial vai ouvir as partes e ver exatamente qual seria o enquadramento exato conforme a lei. Segundo esta advogada trabalhista, os casos que mais chegam à justiça são os de tortura psicológica. Porque ela é mais sutil, né? Raramente você vai ver um empregador agredindo seu funcionário numa empresa, né? E até porque, se ele agredir, vai ser presenciado pelos outros. E a psicológica, não. Na justiça, o trabalhador pode entrar com ação de danos morais ao perceber que sofreu tortura, como agressões físicas ou ameaças. Eu quero equilíbrio, eu quero saúde, eu quero ver netos crescendo, sabe? Bom, e o nosso convidado para tirar as dúvidas sobre esse assunto é o advogado trabalhista Mauro Menezes. Boa tarde. Boa tarde. Bom, lamentável realmente essas histórias, mas a questão da tortura, principalmente no emprego, ela ganhou mais atenção nesses dias de hoje? Sim, a tortura no emprego, ela é associada com o fenômeno do assédio moral. De fato, a tortura tradicionalmente considerada, ela é relacionada com a privação da liberdade, com a perspectiva de submissão do indivíduo. Inclusive, a nossa Constituição Federal considera a tortura como crime inafiançável. Sob a perspectiva dos direitos humanos, é intolerável que o indivíduo ele sofra na sua dignidade um gravame semelhante à tortura. E nos dias atuais, percebe-se que esse fenômeno alcança as relações de trabalho, o ambiente de trabalho, em que a integridade e a dignidade dos indivíduos também sofrem constrangimentos. Tá certo, e vamos conferir uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Jonathan Faustino, eu sou estagiário. E qual a diferença de assédio moral e tortura? Então, qual que é a diferença entre assédio moral e a tortura psicológica? A tortura psicológica, ela, assim como o assédio moral, ela envolve uma atitude deliberada. É claro que quando nós designamos tortura, nós estamos a identificar uma conduta ainda mais séria, ainda mais grave do ponto de vista do sofrimento que é impingido à vítima. De toda forma, o assédio moral, embora seja mais sutil, pela sua repetição
e pela continuidade, pelo perdurar que ele envolve, também causa à vítima graves prejuízos. O assédio moral é crime? O assédio moral, ele pode se tornar crime de constrangimento ilegal ou de lesões corporais, enfim. Ele pode implicar crime, mas não necessariamente. O assédio moral que não é crime, ele também é um ilícito do seu ponto de vista jurídico. Ele pode implicar na iniciativa do empregado de considerar rompido o contrato de trabalho. O empregado pode alegar uma despedida indireta, pedir as indenizações e as reparações devidas em função disso, e também a reparação moral. O assédio, ele difere do dano moral? O assédio difere do dano moral. Nem todo dano moral, ele decorre de um assédio moral. O dano moral, ele está sim relacionado à dor e ao sofrimento íntimos, mas que não necessariamente eles são decorrentes de uma atitude deliberada, continuada, levada a causar humilhação e constrangimento ao indivíduo. O dano moral pode decorrer de uma atitude que não tenha esses componentes. Já o assédio moral, sim, ele é uma conduta típica que tem todos esses elementos reunidos. Como é que a gente pode, então, se identificar um caso de assédio moral? O assédio moral, ele tem sido estudado pela sociologia jurídica, os especialistas em relações de trabalho têm analisado, porque, de fato, muitas vezes ele ocorre às escondidas, na intimidade das relações de trabalho. E muitas vezes não há sequer testemunhas. Então, hoje, nós temos que recorrer a circunstâncias como até mesmo a gravação de conversas em que haja esse tipo de ameaça, esse tipo de humilhação causada por quem tem o poder no ambiente de trabalho, quem é superior hierarquicamente, e se vale disso para abater, para levar o indivíduo, através desse tipo de abuso, a uma quebra da sua integridade psicológica, o que fere a dignidade humana. Pois é, para provar esse assédio moral, é o trabalhador que tem que provar que está sendo vítima, ou cabe ao empregador provar que não foi ele que cometeu? Como é que fica essa questão na empresa? Levado ao judiciário um caso de assédio moral implica necessariamente que o ônus da prova seja do autor da ação, do empregado, da vítima. É claro que ele poderá recorrer a testemunhos, a elementos de provas mais variados. E aí sim o empregador, diante dos elementos, ele vai ter que explicar por que o empregado está ali a alegar o sofrimento daquele tipo de constrangimento. E vamos agora a outra pergunta. Me chamo Carlos André, sou motorista. Gostaria de saber qual a diferença entre tortura psicológica e tortura física no trabalho. Pois é, vamos explicar para ele então qual é a diferença entre tortura física e tortura psicológica no trabalho. A tortura física envolve necessariamente aí lesões corporais, ou ainda que não envolva uma sequela, mas há o constrangimento físico. Infelizmente, ainda hoje nós temos, em função de circunstâncias culturais que rebaixam a condição do trabalhador, muitas vezes, nós temos circunstâncias que levam à tortura física. Nós temos, inclusive, o próprio trabalho escravo em circunstâncias remotas, em que não há sequer a perspectiva de denunciar a tortura física que é sofrida. A tortura psicológica, embora pareça menos grave, pode levar um indivíduo a problemas psíquicos que ele não tem a condição de se ver reparado. E, portanto, são circunstâncias que também devam ser objeto de condenações judiciais. A vítima de uma tortura psicológica pode ser caracterizada como se ela tivesse doença profissional? Sim. Nós estamos aí no terreno da infortunística do trabalho. De fato, se há um nexo demonstrado de causalidade entre aquele problema psíquico demonstrado pelo empregado que tem que recorrer a medicamentos e tudo mais, com uma atitude continuada, deliberada, abusiva por parte do empregador, de seus agentes, de modo a ignorar a função social do contrato, haverá uma tortura psíquica associada a um assédio moral. Ok, vamos à última pergunta. Meu nome é Fernando, eu sou funcionário público e gostaria de saber o que eu faço quando eu achar que estou sofrendo tortura no trabalho.
Onde ele pode denunciar, então, essa prática? Bem, a entidade sindical da categoria é um veículo. Também o próprio Ministério Público do Trabalho tem recebido denúncias e promovido as ações necessárias a impedir que esse tipo de dano aconteça e pedir a reparação devida. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima tarde. Pois não, muito obrigado.